Na vida é preciso aprender se colhe ou tem que plantar, pois é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Está a começar o programa Vidas em Direto, é mais uma edição. É mais um momento para ouvirmos e conhecermos a história de um jovem que vem lá de Mahubo, decidiu andar pelos caminhos da vida e, passo a passo, em busca de melhores condições, chega na Mahacha e de na Mahacha, tempos vividos e passados, chega a Maputo para continuar a sua vida. Portanto, falo-vos de Delcídio João Novela ou simplesmente Mr. Romântico. Seja bem-vindo ao programa Vidas em Direto. Muito obrigado. Sintam-se todos cumprimentados aí em casa. Eu estou aqui para falar da minha vida, da minha trajetória, de lá até aqui. Exato. Então, estou aqui para isso. Delcídio, vamos lá para Mahubo. Mahubo é próximo de Namacha, é praticamente Namacha, passa a expressão. Sim, Mahubo é distrito de Namacha, mas é a via para quem vai a Pontador, Bela Vista Pontador, mas faz parte do distrito de Namacha. É aqui mesmo em Maputo, na província de Maputo. Exatamente, exatamente. Então não foi difícil fazer esse trajeto na Namacha e depois chegar a Maputo? Não foi difícil não, porque também a vida obrigava que eu fizesse esse todo trajetório. Sim. Nasceu numa família de quantos irmãos? Éramos 8, perdi 2 irmãs e ficamos 6. 5 homens e uma menina que é caçula, que segue a mim. 6. Somos 6. Perdeu? Perdemos 2 meninas. Éramos no total 8. 8. Muito bem, 8. Em que circunstâncias é que perdeu as suas irmãs, Delcídio? Foi mesmo pela doença, mas já faz bom tempo. A mais velha da casa perdeu a vida quando eu tinha sensivelmente 3, 4 anos, por aí, 1993, 94, por aí. Portanto, eu ainda mesmo criança. E a segunda irmã, quando tinha sensivelmente por aí 7 anos, acho que foi depois de 2 ou 3 anos aquilo. Sim, mais ou menos de 2, 3 Também vítima de doença? Também vítima de doença, sim. Não é fácil perder não é. É verdade que era bem novo, a dor era aquela que era, para não ter que estar aqui a usar termos, mas só começou a perceber as coisas quando cresceu um pouco mais, não é? Sim. Na verdade, quando eu perco minhas irmãs, como ainda era bebê, eu não percebia tanto disto, mas aquilo incomodava, mas disse que já não está aqui, está no céu, está com os anjos, o que está a acontecer? Já estão a passar dias, não estou a ver a mana ou a minha irmã, o que está a acontecer? E sempre incomodava, perguntava, quando que ela volta? Mas por que ela não pode voltar? Quando eles respondessem que não podia voltar, mas por que não pode voltar? Estou com saudade da mana, essas coisas. Então, sempre incomodava até atingir uma certa idade que eu percebia que, na verdade, aquilo tratava de uma ida sem volta. E quem é que lhe contou a verdade sobre a partida deste mundo das suas irmãs? Quem me conta a verdade é minha mãe, que decidiu contar-me a verdade quando quando já tinha uma idade mesmo um pouco avançada, que já percebia mesmo, sim. Então ela decidiu contar a verdade, que é isto, é morte é aquilo, mas aquilo, é uma ida sem volta, assim. Delcídio, Mahubo, ainda estamos a falar de uma zona que ainda precisa trabalhar muito para desenvolver. Exato. Atualmente, falo disso atualmente, não é? Agora, recuar ainda nos anos, devo imaginar que devia estar numa situação pior ainda. Exato. Como é que estava na altura em que
nasceu o Delcídio e cresceu. As condições, como é que eram ou quais eram? Antes de responder essa questão, na verdade eu nasci aqui na cidade de Maputo, mas como a vida era muito difícil mesmo, as condições, então meus pais decidiram ir arranjar espaço lá em Maúbo. E decidiram dividir os irmãos. Outros viverem com minha mãe lá em Maúbo, outros ficarem com nosso pai cá, porque a vida mesmo era difícil. Então, quando... Era difícil em que medida? Uma vez que éramos muito, o salário do meu pai não conseguia mesmo sustentar a todos, nem para a escola, nem para comer. Então, eles mesmo tiveram essa ideia de não, porque ela não podia arranjar um espaço para capinar, ajudar a sustentar as crianças, porque com o salário do papá não estava mesmo fácil. Então, é daí que a gente parte para Maúbo. E eu, a minha irmã caçula, que depois veio a perder a vida, e o meu irmão mais velho, que eu sigo a ele. Então, éramos 3. Então, os meus irmãos mais velhos, que conseguiam fazer aquilo mais aquilo, vendiam água, vendiam doces, então permaneceram aqui. É quando eu já vou começar a vida lá em Maúbo. É uma zona rural mesmo, uma zona difícil. As atividades lá é machamba ou mesmo entrar no mato, cortar estacas para fazer carvão. Para fazer carvão. Exato. Conta-me como é que era o dia a dia, pelo menos quando à medida que foi crescendo, foi percebendo essas realidades. Mas conta-me, sabe, Delcídio, pode parecer uma coisa simples para quem viveu, mas para quem não viveu, é importante aprender e saber destes momentos da vida que existem, estas dificuldades paralelas a uma outra realidade que não é tão assim das cidades ou das zonas urbanas. É difícil só ter que acordar cedo num tempo de frio para fazer as mesmas atividades que fazia num tempo não de frio, no caso. Como é que eram as suas atividades? Como é que eram as suas atividades diárias da machamba, assim mesmo como do mato? As atividades mesmo eram essas, não havia como. Minha mãe tinha que mesmo acordar às 4 para Machamba, e nós ainda criancinhas temos que também ajudar e capinar, porque na Machamba percorria-se 5 quilômetros para onde capinavam, onde tinham machambas, grandes extensões, e nós também tínhamos que acordar, fazermos o pequeno trabalho ali em casa. Tinha aquelas machambas pequenas ali em casa. Não podíamos só ficar a dormir, porque mamãe foi para a machamba longe. Não, nós temos que acordar também, capinar ali perto de casa. Cada um aí tinha a sua machamba. Pois. Assim, então nós ajudávamos mamãe nesse sentido, para até as 9 horas voltarmos a casa, a gente preparar qualquer coisa, comer, e depois, posterior, irmos à escola. Era difícil. Então, esse era o percurso diário mesmo. Era difícil. Sim, muito difícil, muito difícil. Mas era o normal daquela época. Daquela época, naquela zona. Nós tínhamos que encarar isso como uma vida normal, para isso não tornar muito pesado. Não tornar muito pesado, é verdade. Eu compreendo e devo imaginar, só que de qualquer uma das formas, já muito cedo tinham que começar com essas atividades, o que não era fácil. Uma criança tem que desenvolver na condição normal da vida, não é? Exato. Mas vocês tiveram que, infelizmente, interromper muitas fases normais do crescimento para poder apoiar em casa. Caso contrário, ficava mais difícil ainda. Ficava mais difícil porque, olha, nós não tínhamos aquele momento de irmos brincar com outras crianças, por causa mesmo das atividades. Porque de manhã temos que acordar, irmos à machamba. Depois da machamba, naquela hora das 11 horas, temos que correr para a escola. À volta da escola, temos
cabritos eram 6, 7, então temos que cuidar daqueles animais ali até às 17, 18 horas, recolher para casa. Então, praticamente, nós não tínhamos aquele momento de estarmos com outras crianças, brincar, o que tal, não tínhamos, não. E vocês invejavam outras crianças? Sim, quando claro, iam claro. brincar? Sim, claro, mas não tínhamos outra escolha, porque percebíamos mesmo que a vida tinha que ser assim mesmo, a vida é essa, aqui em casa. Nós não temos como brincar com outras crianças, que é porque tudo mesmo era conosco e a nossa mãe. Delcídio, tinha televisão em casa, pelo menos? Não tinha. Tinha não, luz? Não. Nem luz não tinha. E isso era luxo. Era luxo. Era luxo, sim. Para assistir televisão, como dezembro, a gente saía férias em dezembro, nós assistíamos quando a gente viesse aqui em Maputo. Isso talvez quando a gente saísse férias para Maputo no mês de dezembro só, mas basta dizer a gente regressasse para lá, não tinha televisão, não tinha luz, não tinha essas coisas, não. Uma vez por ano é que saíam para a cidade, cá que tínhamos outra casa cá na cidade. É aí onde a gente assistia a televisão, aproveitava ver aquilo, mas aquilo na cidade. Na casa do vosso pai, neste caso? Sim. Mas basta acabar férias, era tudo mesmo mato. E como é que vocês se sentiam saber que essas maravilhas da vida, não é? Porque são entretenimento que é a televisão, verem uma, 2 vezes por ano e depois ir continuar uma vida numa realidade em que sequer energia elétrica vocês têm. Como é que se sentiam? Queixavam-se, pediam a mamã para ir para a casa do papá na cidade, enfim. Nós sempre pedíamos à nossa mãe, mas por que a gente não fica aqui na cidade? Porque nós não entendíamos porque tinha essa divisão, outros tinham que estar na cidade, outros lá no mato. Nós sempre perguntávamos, mas por que nós não fica aqui como manos que estão aqui na cidade? E eles sempre diziam, não, primeiro vocês até concluir o nível primário, porque os vossos nomes saíram lá, então vocês têm essa obrigação de estar lá. Inventavam uma historinha aí para mesmo, a gente se conter com isso. Mas no fundo... Quando no fundo mesmo aquilo nos doía, sem entender. Sim. Delcídio, foi difícil fazer a vida, foi difícil viver, é verdade? Muito difícil. Difícil mais foi ter que estudar. Exato. Nas condições precárias em que às vezes temos que fazer revisão da matéria à noite. Exato. E sem energia, como é que era? Era muito difícil. Primeiro porque às vezes a gente ia para a escola descalço, sem chinelo, sem sapato. Era mesmo, tomou banho, voltou a... Sim. Descalço? Descalço mesmo para a escola. Durante quanto tempo? Até ter um calçado? Isso até... Não sei bem, mas passava muito tempo porque nós éramos muito. Papai não conseguia comprar para todos em casa. Às vezes quem ajudava-nos eram os irmãos mais velhos que faziam biscados, que compravam algum chinelo e nos traziam lá no mato. É daí que a gente podia calçar, ou mesmo em dezembro, nós tínhamos aquela roupa de dezembro. É daí que a gente aproveitava mesmo ter um chinelo ou um sapato aí. E para rever a matéria mesmo, temos que fazer uma fogueira aí que nos permitisse que a gente fizesse TPC ou mesmo terminarmos as atividades mais cedo, de manhã neste caso, termos uns 30 minutos para resolvermos a matéria e daí para a escola. Porque na escola também batiam muito, foi uma época em que mesmo o professor tinha autoridade de bater o aluno. Exatamente. Então, caso não fizesse o caso TPC. não fizesse TPC. Então, por causa desse medo, a gente mesmo fazia de tudo para chegar-se na escola com o TPC feito. Ir para a escola com fome? Com fome outras vezes, sim, porque não tinha o que comer, sim. Há muita gente que passou dificuldades nessa vida e o Delcídio não é
exceção, mas cada um passou como passou. Eu costumo dizer, Delcídio, que nós não devemos julgar problema de ninguém porque cada um sente como sente. Exato. Há quem tem um coração um pouco mais forte, há quem tem um pouco mais frágil. Mais frágil. Mas teve a oportunidade de estudar, graças a Deus. Tive a oportunidade de estudar até onde eu pude. Graças a Deus fiz o ensino primário lá. Consegui sair... Aos 13 anos? Aos 13 anos, sim. Aos 13 anos, sim. Saiu de... Saí é quando... De Maúbo? De Maúbo, sim. É quando já descansei aquela vida, já com os meus 13 anos, das 5 anos que eu fui para lá até 13 anos, é quando eu descansei aquela vida de Maúbo. Daí o meu nome sai para Vila de Namaancha, onde eu comecei o meu ensino secundário lá em Namaancha. No internato? No internato de Namaancha, sim. Isso é 2006. 2006. 2006. Vamos sim. lá falar do internato. A vida do internato também não é fácil. Passa a expressão, né? Aquilo parecia uma continuidade de sofrimento, mas como posso explicar isso? Já de outra forma. De outra forma, em outras condições. Sim, em outras condições, porque na verdade, como não tinha condições para alugar uma casa, ir para a escola, tinha que mesmo estar no internato. E a vida do internato também não é assim tão fácil. Mas não tinha escolha, tinha que mesmo ficar no internato para poder estudar. Quanto tempo ficou no internato? No internato fiquei 3 anos. 3 anos, fiz 8ª, 9ª, 10ª classe. É quando aí, eu já decidi mesmo, eu quero descansar essa vida. Já chega. Eu falei com os meus pais, fizeram-me transferência para eu poder estudar cá na cidade. Mas também por causa das condições, não tive vaga de estudar de dia. Tinha que me matricular à noite. À noite. Delcídio, vamos lá recuar ainda para o internato. Eu quero que me fale dessa experiência que teve de vida no internato. A gestão das atividades e como é que era diariamente, semanalmente e mensalmente. É verdade que há sempre um espaço que dão para visitar os familiares, não é? Sim. Para quem pode, para quem está próximo e não sei o que mais. E acredito que não fugiu à regra. Exato. Mas conta-me, como é que era, na essência, a vida no internato? Primeiro vou dizer que no primeiro dia que eu fui para o internato, lembro que isso parece ontem, né? Eu fui com minha mãe. Saímos mesmo de Maúbo, eu trazia calças brancas, uma camiseta e uns sapatos que eu tinha aí. Fomos para lá. Minha mãe não sabia que eu tinha que ficar lá no próprio dia mesmo. Exato. Já não podia voltar. Ela pensava que era só ir matricular. Portanto, aquele dia já estava a começar a vida militar. Já estava a começar, sim, já estava a começar porque também estava um pouco atrasado. Outro já estava a estudar e eu atrasei porque não tinha dinheiro de internamento, pagar internamento e matrícula. Papá atrasou um pouco a receber, por isso que também entrei um pouco atrasado. Mas então o que é que iam fazer nesse primeiro dia? Eu vou contando, porque estou a começar mesmo do primeiro dia que eu pisei mesmo no internato de Namaancha. Por favor, fique à vontade. Fomos lá, pedimos a localização, então nos deram o endereço, é aí, mais ali. Fomos até lá, falar com o chefe do internato, não sei se posso revelar o nome dele. Fique à vontade. Era o Paulo Mafoia, sim. Paulo Mafoia. Quando chegamos lá, minha mãe matriculou-me e disseram, ok, ele pode ficar aqui, não precisa voltar com ele. Tem uma caminha aí, aquelas camas chamam de beliches. Sim, as beliches. Sim, então, no dia seguinte, você podia voltar já com mantas, roupa dele, mas ele não precisa voltar para lá. Então, aquilo foi uma vida tropa logo no primeiro dia. Você não tinha nada, só tinha roupa de corpo e uma... Só isso. Também porque minha mãe não tinha valor suficiente para pagar essas voltas comigo. Então, mesmo ela tinha que me deixar
voltar, levar a roupa, coisas básicas para eu poder me virar lá. Então, quando... A sua mãe regressou, portanto. Quando ela efetua a matrícula, depois foram mostrar a camarada. A camarada é onde todos dormíamos, né? É camarada, aquilo chama-se camarada. Mostraram a minha caminha aí. E ela deixou-me com 2 capelanas, porque ela trazia 2 capelanas na bolsa. Uma capelana simples e um cume. Então, foi isso só que ela deixou-me. Epa, filho, eu volto amanhã já com a tua roupa, mais alguma coisinha sua, e cadernos e tal, essas coisas. Aqui é a sua nova casa. Aqui é para você continuar com os estudos. O objetivo principal aqui é estudar até concluir. É estudar até aqui concluir. não tem outra coisa, é estudar. Não há brincadeiras, Não há brincadeiras, não há nada. Aqui é estudar. Então, eu, como já estava um pouco treinado com aquela vida de Maobo, eu aceitei mesmo que não havia outro meio. Então, foi assim, ela volta para casa e não apareceu no dia seguinte. Porque também o valor de transporte ela não tinha. Ela jantou naquela noite que chegaram? Naquele dia que... Naquele dia sim, porque o internato tem refeições, né? Exato. Sim. Então, jantei, comi alguma coisa do internato naquele dia. À espera de mamãe voltar no dia seguinte. Pois. Mas no dia seguinte ela não volta. Mas estou aqui a tentar imaginar... Conseguiu iniciar algum tipo de amizade ou contacto com os outros colegas nessa mesma noite? Evidentemente que não come cada um no seu canto, né? Sim, Deve imaginar sim. que é constituído ali o refeitório, uma mesa ou várias mesas em que as pessoas... Sim. Consegui até porque lá tinha outros colegas que saíram comigo de Namaancha. Muito bem. Então, para criar amizade não foi assim tão difícil. Foi fácil porque eu voltei a rever as mesmas caras e que via lá em Maobo lá, assim. Então, tornou-se um pouco fácil. Muito bem. Então a sua mãe não voltou no dia seguinte? A minha mãe não volta no dia seguinte e nem no segundo dia, volta no terceiro dia. A justificação dela mesmo foi essa. Ainda estava mesmo a batalhar dinheiro de cadernos, porque não podia só trazer roupa, enquanto não tinha caderno, não tinha caneta, não tinha nada. E as aulas já estavam a avançar? E já estavam avançadas. Como é que fazia o Delcídio? Eu não ia para a sala, porque não tinha material escolar. Eu mantinha-me ali na camarada, dia todo? O dia todo, até os meus colegas voltarem. Isso foi muito pesado para mim, passar os 2 dias mesmo nessas condições, sem fazer as atividades da escola. Muito bem. Sim. Então, a sua mãe justificou por que razão trouxe tarde o material? Ou melhor, Sim. Apareceu tarde, na verdade. Apareceu tarde, sim. Mas estava à procura do material? Sim, estava à procura do dinheiro para poder comprar o material escolar. Sim, eu até isso já imaginava, que até essa toda demora, acho que mamãe não tem dinheiro para, mesmo para se locomover de Maoba até aqui. Mas ok, como já estou aqui, vou aguardar até a chegada dela. Assim. Muito bem. Fez o internato. Quais foram os momentos mais difíceis? Os momentos mais difíceis mesmo... Ou desafiantes, desafiadores? Foi mesmo no primeiro ano. Eu fiquei muito doente, porque lá o clima é outro. O clima é outro, o ambiente é outro. Eu fiquei muito doente. Primeiro, por causa das refeições, da temperatura. Lá a temperatura é outra, faz muito frio. E fiquei mesmo uma semana mesmo, sim, doente. Então foi muito difícil. E nas atividades do internato, a gente acordava às 6. Nós que entrávamos à tarde, eu entrava à tarde, temos que acordar às 6, fazer banho com água fria, porque não podíamos aquecer a água. Era proibido aquecer a água ali. Proibido por quê? Porque todos não podíamos aquecer a água. Não tinha como aquecer a água, todos. Éramos muito. Exato. Sim, então tinha que ser com água fria.
E água? Era obrigatório mesmo. E a água era da torneira ou era do poço? Da torneira, sim. Muito bem. E era Só obrigatório. imaginar todos, o frio da Namacha, aquela água como sai ali na torneira. Mas tínhamos que tomar banho. Temos que tomar banho às 6, 7 horas, estávamos a matabichar. Se tu atrasas o banho, perdias o matabicho. E já chegou alguma vez a Várias vezes. E depois como é que se arranja? Várias É só vezes. esperar a hora do É só almoço. esperar a hora do almoço, sim. Então, 6 horas tinha que acordar fazer banho. Até 7 horas é quando está dentro do refeitório. Se chega aquela hora de matar bicho, porque fechavam as portas do refeitório. Sim. Já está na hora, são 7 horas, estão a fechar as portas. Ninguém mais entra, atrasou. Então, tinha que fazer essa correria, fazer banho, correr para o refeitório, assim, de qualquer maneira mesmo, para apanhar aquele chá mesmo e um pão simples, era metade daquilo. Sim. Portanto, era chá e pão. Chá e pão só. Essa história de manteiga, essa história Não havia isso. de Não há chouriço, isso. salsicha, Não, batata não. frita. No internato não há isso. Nem um molhinho do dia anterior. No internato não há Ali isso. era chá Era chá simples mesmo e pão e simples. pão sim. simples. Pão com pão. Pão com pão. Foi uma vida militar. Uma vida militar, uma vida muito Valeu a pena, difícil. de alguma forma, para lhe fortificar e fazer crescer? Posso dizer que valeu a pena porque foi um aprendizado, ganhei uma experiência da vida, eu pude ver outra vida, quase em todos os sentidos, né? Então, posso dizer que valeu a pena. Valeu a Sim. pena. Delcídio Neves, vamos chegar ao Mista Romântico daqui a mais um pouco, Ok. mas vamos espreitar um brevíssimo intervalo e regressamos já já. Muito bem, estamos de volta à segunda parte do programa Vidas em Direto. Delcídio João Neves, ou simplesmente... Novela, eu que estou a falhar, ou simplesmente Mr. Romântico, é o nosso convidado para a tarde de hoje. Perdoa-me esta alteração, mas estava quase, né? Novela. Não há quase para apelido. Não há quase para apelido. Ai! Você foi bem treinado no internato. Nada a ver. Então, falávamos desta vida também que ajudou a construir este homem que hoje é em sociedade. Quer dizer que o internato preparou-lhe para a vida. Também. O internato preparou-me. Mas mesmo. não se habitua, né? Nada. Não se habitua. Não se habitua. Nem tão Aquele pouco. chá com pão chegou a algum momento que mudou. Foram 3 anos de chá com pão. Aquele matabicho, falando de matabicho, às vezes moderava um pouco, era papinha ou soja. Em que momentos? Faziam o seguinte, tinhas em escala. Pão era segunda, quarta e sexta. Então, terça, quinta-feira era papinha. Nós chamávamos de palas. Para quem conhece a linguagem do internato, é palas. Então, terça e quinta-feira era papinha, palas. Sim. Assim, hoje eu vejo que pode até sorrir, mas já me disse a mim que foram momentos muito difíceis. Sim, porque trata-se do passado. Então, eu não posso ainda me pegar naquilo que já passou. É verdade. Porque também ganhei uma experiência por aquilo. Então, posso sorrir. Já passou. Então, durante 3 anos foi assim mesmo, intercalado. Foi entre assim papinha, mesmo, entre sim. soja, entre pão e chá. Foi assim mesmo. Aqui sim, não, até aqui eu não, ser vida. ali a política era aqui não é para chorar, não há papá mamar aqui. Se não quer, Deixa. deixe, pode ficar fora. Não vamos dar peixe frito. Né? Não há, aqui não há filhinho aqui. Não há. É isto que a gente tem, é isto que o internato pode oferecer. E vocês faziam ginástica para fortificar, passa a expressão, aquela ginástica um pouco militar e obrigatória, não é? Mas nada, não precisava ginástica. Não A gente precisava. sempre- Aquela água fria logo de manhã já era uma ginástica. Correr para o refeitório. Sim, até que a gente se aqueceu um pouco, mas aquilo dava na mesma, porque água fria. Mesmo você chegar aqui a transpirar, mas aquela água ali não se habituava. No verão aliviava um pouco, E no verão, sim, a gente mesmo até fazia banho com todo gosto. com todo gosto. Mas em inverno, Mas inverno e aquilo era um grande sofrimento. Sim, grande sofrimento mesmo. Yeah. portanto, 3 anos no internato e tudo isto em busca de melhores condições ainda nos estudos. Nos estudos. Conseguiu finalizar o internato, mesmo que difícil fosse. Aliás, em todo o país, quero acreditar
a ideia do internato era o conceito, não é? Pela incapacidade, portanto, não haviam condições necessariamente no país todo para alimentar as pessoas de uma forma tão ótima ou desejada, mas o objetivo não era maltratar as pessoas. O objetivo não era esse mesmo de maltratar. O objetivo mesmo era de, com o pouco que o internato oferece, vamos lá gerir isto. Aqui não há níveis, quem, não, todos somos iguais. Vamos partilhar essa refeição e aquilo mesmo motivava o aluno não chumbar na escola para poder estudar e se livrar daquela vida. Acho que o objetivo também era esse. Não sei, né? Mas cada um acredito que tinha mesmo essa aposta. E não, eu tenho que mesmo estudar forte feio, passar de classe para poder sair dessa vida do internato. Sair dessa vida. Eu devo imaginar a sua vontade de querer sair urgente. Exato. Não foi por acaso que eu abandonei mesmo no terceiro ano, porque ia até 12ª, mas eu abandonei mesmo na 10ª classe para Maputo, sim, porque já estava super cansado. Já estava super cansado. Já não estava aguentando. Mas aquela realidade da energia elétrica, da televisão, viu de frente no internato, tinha pelo menos... Sim, no internato, como lá já era uma vila, tinha energia elétrica, a gente assistia no refeitório mesmo. No refeitório. Sim, nos quartos não era chegar para dormir? Nos quartos era só chegar a dormir. E qual era a hora que o sino tocava ou a ordem era dada para os quartos? Até 21... Toque de recolher? Toque de recolher eram 21h30 quilos. Eram 21h30. Cada um tinha que estar... No máximo 22 horas. Todos tinham que estar nas camaradas. Porque depois das refeições, 19 está lá para 20 horas, sim, refeições, jantar neste caso. Pois. 19h30 até 20 horas, sim, ou 19 até 20 horas era um jantar. Depois de jantar era estudo obrigatório, 20 horas até 21 horas. Era estudo obrigatório. Todos tinham que mesmo... rever a matéria. Rever a matéria. Era obrigatório, estudo obrigatório. Então, das 21 até 22 horas, tinham que todos recolher para as camaradas. Uau, muito dormir. bom, muito bom, muito boa disciplina. E hoje o Delcídio dorme mais 0. Dorme a 1, mas eu vou dormir. Mas aprendeu que a vida é a base da disciplina. Exato. A vida é assim mesmo. A vida tem que ter regras. Tem que ter regras. Senão cada um faz o que quer, como quer. E acaba se perdendo por não ter regras. É verdade. Alguns podem pensar que é chato essa questão de regras, mas não há vida sem regras. É uma questão de disciplina mesmo. É uma questão de disciplina. Sim. É chato, sim, alguém estará a dizer, mas olha, nós combinamos às 11 horas e quase sempre você chega às 11h05, às 11h10. Não precisa falar muito assim para mim. Não, mas a vida é uma questão de disciplina. Se acha que não vai conseguir chegar a essa hora, é melhor informar. Sim, quando fala-se do atraso, lá no internato, era um crime mesmo, sim. Não podia se atrasar, nem para almoço, nem para matar bicho, nem para a escola, nem para dormir. Não podia se atrasar. Sim, então mesmo era... Eu só imaginar o Delcídio já a reclamar consigo mesmo, a dizer, não, eu vou voltar para a casa dos meus pais, eu vou voltar para a casa da minha mãe, já não me aguento aqui. Até nos primeiros dias que eu cheguei, já queria desistir, mas não tinha escolha. É de voltar a fazer o que é lá em casa, porque... Em casa não há condições de eu estudar, não há condições de eu lá estar. Eu só podia aguentar essa vida do internato. Sim. De quanto em quanto tempo ia visitar os seus pais? Do princípio, todos temos que ficar 3 meses sem sair. 3 meses no internato. Depois de 3 meses, uma vez por mês. Assim, nos davam guia. Guia que dizia você... pediu dispensa para visitar os seus familiares e até hora X tinha que estar aqui dentro. Caso não estivesse? Era punição. Qual era a punição? A punição era fazer atividades
nas quintas-feiras, nós chamávamos de quintas negras. Então era o próprio dia das punições para aqueles que voltavam tarde, indisciplinados. Então, quinta-feira era o dia mesmo das punições. Lavar as casas de banho, varrer o quintal, as pachambas e não sei como é. Sim. E essas atividades começavam às 0. Às 0? Às 0 horas começavam essas atividades. Não podia fazer essas atividades qualquer hora, não. Começavam às 0, por isso que chamavam de Quinta Negra. Cartar água, não sei o que mais. Cartar água, tinha que cartar água, tinha que varrer e limpar um palco, não sei qual a dimensão, mas muito enorme, que você levava 1 hora ou 2 horas de tempo ainda a limpar sozinho. Limpar todas as casas de banhos sozinho. Limpar as escadas, aquelas escadas, tem muitas escadas aí no internato, mas tinha que fazer sozinho. Isso era para não repetir. Para não repetir. E aquilo era muito pesado mesmo. Era muito pesado. Você ali com as suas lágrimas, aqui ninguém vai te babar. Com aquele todo frio. Portanto, também, enquanto os colegas outros estivessem a dormir, você tinha que estar ali para sentir mesmo que isto aqui não é para ter brincadeira. Exato, era isso mesmo. E quando voltava para casa, contava aos seus pais essas verdades. Talvez eles pudessem dizer: não, volta meu filho, volta, está a sofrer. Outras coisas não contava, porque, por exemplo, quando tivesse aquela brincadeira, brincar fora e demorar a entrar no internato, atrasar uns 10, 20 minutos. Não podia contar em casa, senão iam te perguntar: mas você estava a fazer o que fora? Então, outras vezes, não, prefiro a minha... Sim. Era indisciplina sua. Sim, já, então não podia contar. Vossa, não é? Sim, não podia contar os pais. Tinha que aguentar e aquilo passar, ficar contigo mesmo. Muito bem. Eu não perguntei uma coisa que também faz parte do processo. Okay. O almoço e jantar, o que era necessariamente? Uma vez que o mata-bicho era... não se esconde, não há que se esconder, porque em quase todo o país, como eu disse... Sim. Não sei dizer, posso estar equivocado, mas não sei dizer de um internato que era luxo, né? Que tinha um ar-condicionado, tinha uma televisão toda ela, cada um tinha a sua televisão. Então pronto, de repente, mas não sei dizer. Porque estávamos a sair de uma política que... Exato. Estes internatos ajudavam a formar o homem do amanhã, não era nada sofrimento, eram as condições. Porque está em casa e passou por estes tempos deve estar a perceber necessariamente a questão. Portanto, não há que se esconder. E há internatos que até talvez era pior, não é? Exato. Haviam castigos terríveis e não sei o que mais. Outros já ouvi que retiravam as camas e não tinham direito mais a... E esqueci mesmo de dizer isso. Tiravam mesmo, sim. Tiravam colchões. E a gente ficava a grelhar, como aquelas milícias eram feitas mesmo de ferro. Epa. E com grelha. Então... Dormir assim mesmo? Tinha que dormir. Aquilo chamavam de grelhar. Grelhar. Sim, porque é um corpo que está ali em cima. Hoje você, colega, você vai grelhar. Ao invés de ajudar, estava a gozar com o outro. E não podia mesmo te mimar, para não voltar a cometer o erro. E durante quanto tempo ficava sem a cama? Ou o colchão, no caso? Não, dormia uma noite só. No dia seguinte, depois devolviam. Que ficava a grelhar. A grelhar, sim. Então eu estou a imaginar, aquilo é uma dor insuportável. Você já está a imaginar num ferro, dormir num ferro com frio, sem colchão. E depois não era um ferro assim liso, era grelha mesmo. Feito grelha. Acordar cheio de marcas. Cheio de marcas e aquilo doía muito mesmo. Praticamente a pessoa não era castigo. Era castigo. Sim. Mas isso depois de ter feito as atividades. Isso. Não era só te arrancar o colchão. Portanto, no castigo, primeiro tinha que passar pelas atividades. Atividades, sim. Às 0 horas das quintas negras. Sim. E logo que terminasse as atividades. Quando tu voltas para a sua camarada, lá já não tinha a sua fofa. Nós chamávamos de fofa. O colchão. O colchão, chamávamos de fofa. Lá já não tinha a tua fofa lá. Os outros colegas já estavam preparados, assim, a dizer, está a vir o fulano de sim. Vamos rir aqui. Vai agrandar. Nem para dizer, irmão, dorma aqui um pouco comigo lá da lado. Era proibido mesmo. Era proibido? Era proibido dormir 2 pessoas na mesma cama. Era muito proibido. Porque se for a perceber, os exércitos, as realidades são essas. Sim. É por isso que eu digo, estávamos a sair de uma situação, pronto, para não ter que... E não era nenhuma maldade, era
também foi necessário. Ia fazer parte de disciplina aquilo. Aquilo era uma formação, sim, acredito eu. Foram atividades emprestadas também da vida militar. Perguntava eu, o almoço e o jantar era na base de quê? Tinham direito pelo menos a um pedaço de frango? Não. Frango era só nos feriados, só. Aquilo de frango ou carne era só nos feriados? Só nos feriados. Fora disso era couve, porque tinha hortaliças lá que a gente praticava. Era couve, ervilha e feijão. Aquilo era feijão, não era feijoada. Exato. Não, era água e sal aquilo, sim. Mas com aquela chima vermelha. Sabes? Não sei, era amarela, assim que amarela, chama amarela. Yeah. Sabes, quando me contas esse episódio da tua vida, eu recordo-me com um sorriso no rosto, porque na altura um primo meu de Nampula também, permita-me roubar aqui só uns segundinhos para fazer uma ponta. Ele que passou pelo internato, depois de ter passado evidentemente pelo internato e já mais velho, ele contava com algumas graças estas fases. E a parte que não esqueço até hoje que marcou-me é que ele dizia que não, haviam refeições em que era chima e caril de feijão. E que caril de feijão era esse? Aquilo era mais água e feijão. E quantos feijões? Portanto, naquela fila... Contavas. Naquela fila, era só tu rezares que aquela colher calhassem ali alguns feijões. Exato, aquilo era mesmo, era água de feijão. E lá, outras vezes, nós chamávamos de bois. Bois por quê? Eram mesmo, como posso dizer, eram aquilo que fica quando o feijão, né, fica muito tempo no saco. Depois começa a ser, como é que chama? São pragas. Sim, são pragas. E às vezes você encontrava pragas. Sério? Mas não tinha outra escolha. Tinha que comer. Porque não tinha outra refeição. Se perder aquilo ali, até às 20. Já era muito pesado. Era comer ou comer. E nós chamávamos aquilo de boi. Era a linguagem mesmo de internet. O cara de hoje tem muito boi. Mas não tinha escolha. E hoje, daqui a pouco vamos a Maputo, mas hoje quando olha esta realidade, sobretudo de algumas pessoas que com alguma coisa boa reclamam mesmo assim da vida, e o Delcídio olha para o passado, como é que vê a vida? É complicado, mas também não lhes tiro a razão. É assim como cresceram. É verdade. Sim, eu cresci do meu jeito, diferente de outras pessoas que cresceram no berço do bem. Então, eu só olho, mas essa pessoa, se tivesse oportunidade de ver outra vida ou aquilo que eu já passei, nem ia reclamar, e pelo contrário ia agradecer isto. Mas, enfim, não tem culpa, cresceu nisto e ponto final. Por isso é que é bom, por isso é que é bom termos este tipo de conversas, né? Não querendo obrigar ninguém a viver aquilo que não viveu. Sim, mas ter uma consciência de que, olha, talvez até estou a reclamar demais. Talvez, né? Talvez até estou a reclamar demais quando vocês não tinham opção. Aquela comida às vezes estava com pragas mesmo, mas foi preparada como foi preparada, sem maldade, mas era a condição que tinha. Não tinha talvez ninguém para escolher bem o feijão e fazer aquela separação e não sei o que mais. Era aguentar o tempo, exatamente. Mesmo. Era aguentar para poder seguir a vida. Decídio, já gostava de música a esta altura? Não, era antes de entrar na área musical. Então rendeu-se no internato. Olha, lançou a toalha e diz: a vida militar não quero mais. Eu daqui vou para a cidade grande. Sim, eu saio do internato, venho continuar os meus estudos cá, já em Maputo. Muito bem. Mas também era antes de me apaixonar com a música, ter essa visão musical. Não sei se já posso começar a contar onde que parte. Não, primeiro chegas em casa do teu pai. Em casa de papá. Pediu transferência, não é? Primeiro para que não foi fácil também, foi outra dificuldade, outro desafio, não é? Começar a organizar-se para depois já chegarmos à música.
Sim, então eu já era um pouco grandinho, né, com a 10ª classe. Eu pedi aos meus pais para que me transferissem de Namancha para a cidade, porque já não estava a aguentar com aquela vida. Exigia muito de mim, daquilo que eu já não conseguia. Sim, não podia. Então, eles conseguiram uma vaga cá em Maputo, mas para estudar de noite. E para conseguir essa vaga, não foi aquilo de comprar uma vaga ou procurar um professor ou ir na escola, não. Tiveram que meter documentos na direção da cidade. É lá onde tiveram mesmo essa vaga para eu estudar à noite. Cara. Muito bem. Sim. E que idade? 14, 15 já? Eu tinha... Porque eu vou para internato com 13, 14, 15 anos. 16? Sim, 16 anos. Sim, 16 anos. A estudar de noite? A estudar de noite. E tinham pessoas, ou jovens, ou pessoas, melhor, pessoas da tua idade? Ou da idade similar? Não, eu era mais novo, era muito pequenino mesmo. A escola era distante de casa? Um pouco distante. Que horas entrava? Um pouco distante. Entrava até 17h45, tinha que já estar na sala. E a saída? Sai 21h55. Era perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. Naquela idade que eu tinha, era muito perigoso, mas não tinha como. Vou ficar em casa a fazer o quê? Eu tinha que continuar a estudar. Muito bem. Sim, tinha que continuar a estudar. Tinha que continuar a estudar. Muito bem de ti. Quais eram as condições já em Maputo? Condições de vida? Não tinha boas condições. As condições eram aquelas mesmo, precárias mesmo. Não tinha condições. De tarde, de dia, eu tinha que procurar fazer qualquer coisa. Exato. Sim, para os famosos biscatos, não é? Sim, para eu poder comprar caderno, comprar sapato, comprar alguma roupa, porque já não usava uniforme. E o papá também não tinha? Sim, o papá também não tinha. Sim. Então tinha que mesmo fazer biscate, qualquer coisa aí para poder comprar roupa para poder ir à escola à noite. Então a vida militar continuou cá, sim, na cidade. Sim. Verdade. Yeah. Mas tudo aquilo que aprendeu em termos de se virar, passa a expressão, Sim. desdobrar-se. E... Eu tinha que me virar. Sim, eu tinha que me virar, não podia... Aí podemos dizer mais uma vez que a vida do internato valeu, né? Porque valeu a pena. Não havia sofrimento que não poderia procurar ultrapassar. Sim. A vida do internato ensinou-me a não ter vergonha em fazer qualquer coisa. Então, acho que foi fácil para mim chegar aqui, fazer qualquer coisa, sem vergonha, sem receio, para poder me autossustentar. Sim. Então, foi mais ou menos assim. Sim. Que tipo de atividades é que fazia, mais ou menos? O que é que chegou a fazer para poder ajudar o sustento? Fui ajudante ajudante pedreiro aqui. Sim, já fui ajudante pedreiro. Trabalho muito complicado, muito difícil. Muito complicado, muito difícil. E meti-me na mecânica, entendo um pouco da mecânica, tinha que ser mesmo ajudante de alguém aí para ganhar algumas moedinhas para poder comprar roupa. Fiz o que mais. E depois fui pedir para estar no salão de corte. Sim. E fiz esse trabalho durante 1 ano e meio. Barbeiro? Barbeiro, sim, 1 ano e meio. E para poder me virar também. E para o meu azar, o mesmo ano eu chumbei. Porque eu não conseguia ir todos os dias na escola, por causa mesmo do trabalho. E era complicado era mesmo. Difícil, difícil mesmo. Não tinha tempo para resolver as atividades das escolas, TPC. Sim, então perdi o ano, mas não desisti de estudar, continuei mesmo. Nunca desisti? Nunca desisti. Sim. Neste processo, a vida continua e começa a apreciar a música? Continuei na área de barbearia quando já com os meus 18 anos. Meu primo me mete numa
numa das empresas que hoje me encontro. Não preciso revelar a empresa. Pois. É lá onde eu ganhei uma vaga e com aquela disciplina toda, a partir de uma UBA, internado, aquilo ajudou-me a ganhar confiança na empresa. Que até hoje posso dizer que sou confiado e sim. E já começava a música? Não, era antes. Eu comecei a entrar na área de música em 2016. Como é que eu entro na área musical? Ao convite do meu primo. Porque o meu irmão mais velho estava a casar. Então precisava de corteses. E o meu primo fazia parte de um grupo chamado Chivirica África. Exato, Chivirica África. Sim, Chivirica África. É o grupo coral, não é? É grupo coral, sim. O meu primo, através do pedido do nosso irmão, ele foi convidar alguns membros do grupo para que participassem no casamento dele, meu irmão neste caso. É quando ele também me convida, mas por que você não faz parte dos cortejos? Isso aí, eu não tenho espírito de cantar. Ele, mas vamos lá. Bem, pronto. É quando já começo a ensaiar e despertou esse espírito de música através dos ensaios do casamento do meu irmão. Muito bem. E de lá até hoje? De lá até hoje eu não parei. Quando passou isso, o casamento, ele convida-me de novo já para fazer parte do grupo Chivirica África. Mas eu não tinha, como posso dizer, aquele interesse maior de continuar a cantar, exato, sim. Ok. Como ele mesmo está a insistir muito para eu sempre andar com ele, a cantar porque nós conhecemos na família que ele gosta muito de cantar, está sozinho, ele sempre está aí a cantar. Ok, então vou lá ir assistir e esse espírito mesmo entrou aos poucos de música. Eu fiz parte de Chivirica África 2016, 2016, 2017, sim, 2017, já estava a ensaiar sério, eram aqueles ensaios intensivos, porque o objetivo do grupo era de formar maestros, todos os membros do grupo tinham que ser maestros. Muito bem. Sim. Então, com aqueles ensaios, o espírito de música entrou em mim e ficou. Até data hoje. Então, praticamente, já anda entre o trabalho, que é o convencional, e também a música. Sim. Consegue equilibrar? Sim. Consigo. Não tem como. Eu tenho que equilibrar essas áreas. Não tem como. Delcídio, já no fim da nossa conversa, permita-me pedir uma mensagem de motivação a todo aquele jovem que também precisa ganhar mais forças para continuar, porque eu vejo da sua história que podia ter parado, desistido. A vida não é fácil para ninguém e gosto muito de um áudio que diz: não pense que está a sofrer sozinho. Pode estar a sofrer muito, mas todo mundo está a sofrer, cada um à sua medida. Então, não pense que todo o sofrimento do mundo está a cair em si, não é? E as pessoas precisam de força. Jovens, sobretudo. A mensagem que tenho para deixar é a seguinte: nós não podemos desistirmos dos nossos sonhos. Se você tem um sonho, faz de tudo para alcançar o seu objetivo. Todo mundo aprecia estar no topo, mas não imagina os degraus que deve subir, a distância que deve percorrer até chegar onde quer chegar. É só não desistir, ser persistente. E as dificuldades sempre acontecem, mas para nos fortificar. Eu sou experiência viva, passei muito sofrimento e sirvo de aprendizado aquilo que eu passei no passado
para o meu presente e para o meu futuro. Então, nós temos que sermos persistentes. Quando a gente encara uma dificuldade, não desistir logo na hora. Não é isso. Temos que ser persistentes, tentar uma vez, 2 vezes, 3, 1000 vezes, até dar certo. Sim. Tentar até dar certo são as palavras que ficam do nosso convidado Delcídio João Novel. E a palavra de ordem da conversa de hoje foi disciplina. É preciso ter disciplina, muita disciplina. É difícil, mas é isso que nos leva a uma percentagem muito grande de sucesso. Acredite se quiser, se não quiser, experimente. Obrigado e até a próxima.